Glória a Deus, glória a Deus. Nas últimas semanas, nós ouvimos a palavra de Deus acerca das funções, ofícios principais no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ouvimos acerca de sacerdócio, ouvimos acerca de rei, lembram-se? E hoje vamos olhar para a palavra de Deus acerca do ofício de profeta. Então, três grandes bases bíblicas no Antigo Testamento, também que passaram para o Novo Testamento. O sacerdote, o ofício de sacerdócio, o rei, o ofício de governo da igreja e também hoje o ofício de profeta. Gostaria de convidar quem tem Bíblia formato papel ou formato digital, porque graças a Deus hoje podemos ler a Bíblia em qualquer formato. Não é? Então vamos abrir a Bíblia em Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18. Nós estamos naquilo que todos nós chamamos a Era da Graça. E tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento também acontece no Novo Testamento. Há pessoas que dizem, isso foi para antigamente. Mas Jesus veio para soar toda a Escritura. Então o Novo Testamento vem para nos elucidar, dar mais luz ao Antigo Testamento. Então quem encontrou Provérbios 29, 18, vamos ler. Provérbios 29, 18. Quem encontrou diz amém? Amém. Ok. E diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ou é bem-aventurado, conforme algumas traduções. Glória a Deus. Há muitas questões que são levantadas acerca de profecia. E essas mesmas questões foram levantadas no Antigo Testamento, mas são mais evidentes no Novo Testamento, e muitas profecias são postas em causa. O que eu vou falar, o que eu vou partilhar convosco, igreja, nesta manhã, igreja que está presente, igreja que está virtualmente a assistir, é acerca do ministério, do ofício do profeta. Em primeiro lugar, antes que eu esqueça, eu quero vos dizer que a Bíblia nos ensina que o espírito do profeta, ou o profeta, digamos assim, o profeta está sujeito ao espírito. Isto é, todos nós podemos ser usados por Deus numa determinada situação, num determinado tempo, para dar um recado de Deus a alguém ou à igreja, de uma forma geral. No entanto, isto requer treino, isto requer algum estudo e alguma preparação. Eu posso receber uma mensagem, e já me aconteceu, uma mensagem de Deus para partilhar à igreja ou a uma pessoa. No entanto, eu posso guardar essa mensagem. É isto que quer dizer a Escritura. A profecia está sujeita ao profeta. O profeta pode escrever, registar, guardar, afinal de contas, agora, para que os nossos olhos possam ser abertos. Afinal de contas, foi exatamente isso que Deus fez. Deus inspirou cerca de 40 homens para escreverem acerca do mesmo assunto. Esse assunto que foi registado. Cerca de 66 livros foram escritos, inspirados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a profecia por excelência. Ela foi guardada até que um dia chegou à nossa vida.
Por isso é que o sábio aqui nos diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. O que é que isto quer dizer? Vamos ver hoje o que é que isto quer dizer. Então, eu pensava que profecia era só alguém no meio da multidão dizer assim diz o Senhor. Não, isso é uma pequena parte do ofício do profeta. Porque o profeta nem sempre diz assim diz o Senhor. A maior parte das vezes o profeta está a dar a mensagem, a palavra de Deus. E não precisa de dizer assim diz o Senhor, porque está escrito. E o que está escrito foi aquilo que o Senhor disse. Amém? Então, o povo se corrompe, ou o povo se perde, quando não atenta à palavra, à lei. Não é? Como diz o resto do texto. Mas o que guarda a lei, esse é feliz, ou é bem-aventurado. Paulo, o apóstolo, escreveu às igrejas locais e escreveu o seguinte, e eu vou citar alguns textos do Novo Testamento. 1 Coríntios 12, 10. A outro, operações de milagres, a outro, a profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja fazer eco. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Em Efésios 4:11 também diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E mais tarde, a igreja de Tessalónica, Paulo diz assim: não desprezeis as profecias. Isto é, por outras palavras, o que Deus está a dizer por vários intervenientes, por vários homens e mulheres de Deus, é: vamos atentar para aquilo que Deus diz. Quer de uma forma registada, o livro, a Bíblia, ou, às vezes, quer de uma forma audível. O profeta fala audivelmente. Quero também reparar aqui um pormenor muito importante para ensinar à igreja neste momento. Quando um profeta fala, se ele é profeta de Deus, ele não pode, nunca, em tempo algum, contradizer aquilo que Deus diz na sua palavra. Amém? Amém? A profecia não está acima da palavra. A palavra é que está acima de tudo. A palavra é que é o padrão. Então, tudo aquilo que o profeta diz deve estar de acordo com a palavra. Se alguma coisa, e aliás também há outra passagem que diz que nós devemos julgar as profecias. Não o profeta, mas a profecia. Não o canal, mas o texto. Se o texto não estiver de acordo com a palavra de Deus, então foi talvez uma emoção de uma pessoa, um sentimento até genuíno de uma pessoa, mas não estava conforme a palavra. Então isto é muito importante que nós possamos entender. Por isso é que para nós, cada um de nós é importante ler a palavra de Deus todos os dias. Podemos ler a palavra de Deus. Hoje, graças a Deus, temos esta hipótese, esta chance de ler a palavra de Deus até no transporte público. Não é? No telemóvel, abrimos a palavra de Deus. Não é preciso estarmos sempre a transportar o livro, digamos assim. Amém? O apóstolo Pedro também diz:
nenhuma profecia, o apóstolo Pedro, 2 de Pedro 1, 20 e 21 diz, nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. Qualquer profecia foi dada por vontade, nenhuma profecia foi dada por vontade de homem. Entretanto, os homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É muito importante, quando nós reportamos há 2 semanas atrás, falamos acerca de sacerdócio. O sacerdote fazia a ponte entre Deus e o homem. Não é? O rei estava para governar. É muito importante que nós possamos entender estas coisas, porque é base para toda a nossa vida. Deus nos constituiu sacerdotes para intercedermos pelos outros, para ajudar uns aos outros, para amar uns aos outros, para orar uns pelos outros. Este é o ofício de sacerdote, em termos práticos. Não é? O rei é para governar, não se deixar humilhar, não se deixar manipular. Nós dissemos que a igreja foi implantada para governar. Cada crente, cada filho de Deus. Ontem eu estava num local, estava a pregar a palavra de Deus também, e estava a perguntar, e várias vezes eu pergunto aqui também, quem é filho de Deus? Amém. Então, se você é filho de Deus, viva como tal. E o filho de Deus, o filho do governador, tem poder para governar. O filho do rei tem poder para reinar. O filho de Deus tem poder para dominar. Foi essa a ordem que Deus deu a Adão lá no Éden antes de ele cair. Dominar. E quando nós atentamos para estas verdades bíblicas, sacerdócio, governo, rei, então como é que isto funciona em termos práticos? Não é? Temos que ter uma diretriz. Temos que ter uma bússola. Muitas vezes, as pessoas na guerra, as pessoas no deserto, as pessoas em várias situações precisam de uma bússola para serem guiadas. Sim ou não? Assim, nós também precisamos da bússola, que é a palavra de Deus, para sermos guiados. Para exercermos o sacerdócio, para exercermos o reino de Deus aqui na terra, temos que atentar para a profecia. A profecia padrão. Qual é a profecia padrão? A palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então é importante que nós atentemos para a palavra de Deus. Em 2 Crônicas 20:20 diz o seguinte: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou nós queremos, eu costumo dizer isto muitas vezes, ou nós queremos em Deus ou nós não queremos. Aqui não há meio termo. Talvez, pois, vamos ver. Não. Ou eu creio, ou eu não creio. Eu vou dizer, eu vou surpreender alguns de vós que estão aqui. Vocês são muito crentes, sabiam? São muito crentes. Vocês acreditam que estão sentados nessa cadeira e não caem. Vocês creem? Sim ou não? Sentaram-se na cadeira, nem pensaram em mais nada. Certo? Então vocês são mesmo crentes. Se vocês não fossem tão crentes assim, olhavam para a cadeira e começavam a pensar: será que eu me posso sentar? Será que a cadeira vai aguentar com o meu peso? Alguns de nós podem pensar assim: não, mas nós confiamos, é uma cadeira, é normal. Como é que você faz em relação a Deus? Senta-se no colo de Deus e confia. Abandona-se nos braços de Deus e confia. Isso é deixar que a palavra de Deus tome conta da sua vida. Amém. A palavra de Deus que é a profecia padrão. A profecia padrão é a palavra de Deus. Não é? Então, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros.
Vocês creem que essa cadeira aguenta com o vosso peso? Nem questionar, pois não. Não, ninguém questionou. Eu não vi ninguém olhar para a cadeira ver se tinha lá alguma indicação. Não. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Segunda parte, crede nos seus profetas e prosperareis. Aquilo que homens que são usados por Deus falam acerca de Deus, é para nós ouvirmos e praticarmos. E se nós praticarmos aquilo que os homens de Deus falam, nós vamos prosperar. E prosperar não é só dinheiro. Há muitas pessoas que pensam que prosperidade é só dinheiro. Não, não. Dinheiro é uma pequena parte da prosperidade. Olha, vou explicar. Se você não tiver saúde, você não é próspero. Não é? Se a pessoa viver uma vida e ir todos os dias ao médico, não é uma pessoa próspera. Se a pessoa não tiver trabalho, não tiver comida em casa, não é próspera. Se a pessoa não tiver uma família funcional, a pessoa não é próspera. A família é a imagem de Deus. O trabalho é também a imagem de Deus, porque Deus trabalhou e trabalha até hoje. Amém? Então, é muito importante que nós possamos entender estas coisas. Prosperidade é a vida em Deus. E aí sim engloba todas as áreas da nossa vida. Eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho trabalho e eu também tenho dinheiro. Para tomar um cafezinho de vez em quando. E mesmo quando não tenho, Deus dá-me. Amém? Esta é uma outra história que eu depois conto. Sim, porque Deus supre as necessidades dos seus filhos. Muitas vezes. E Deus sabe a necessidade de cada um individualmente. Deus trata com a igreja de uma forma global, mas Deus trata com o indivíduo também. Quantas vezes, eu sou um grande fã de café, muitas vezes eu chegava a certos sítios e eu não tinha dinheiro para comprar café. Aconteceu algumas vezes. E volta não volta, chegava um amigo. Você quer beber um café? Chegou na hora certa. É? E se vocês sabem aquelas máquinas que existem em certos estabelecimentos que se põe a moeda para tirar o café? Muitas vezes eu olhava para a máquina do café e encontrava lá a moeda que estava lá embaixo e punha a moeda e saía o café. Deus tem várias formas de suprir as necessidades. Isso é só um pequeno exemplo daquilo que pode acontecer. Amém? Amém. Então, recapitulando, o ministério ou função profética é para que nós possamos ter a noção, o profeta dá direção. A profecia dá direção. Por isso é que o Salomão estava a dizer: sem profecia o povo se corrompe, se perde, porque não há governo. É uma barata tonta. Sabe o que é uma barata tonta? Não sabe para onde é que há de ir. Nós temos que ter direção. Todos nós. Aliás, a Bíblia dá-nos uma comparação muito linda, muito bonita. Chama a todos nós de ovelhas. E a ovelha é o animal que se perde com mais facilidade. Por isso é que a ovelha precisa do pastor. Por isso é que o pastor tem um cajado, tem uma vara. Não é para castigar. Muitas pessoas dizem, é para castigar. Não, não. É para ajudar. É para salvar. Talvez em certas circunstâncias o cajado dá aquela imagem negativa. Mas quando é o pai ou a mãe, neste caso, que de vez em quando não dá assim ao seu filho, é porque odeia o seu filho? Não. É porque ama, quer corrigir.
Quem corrige é porque ama. Não é? Não estou a falar de punição. Punição é outra coisa. Disciplina é uma coisa, punição é outra coisa. Punição destrói a pessoa. Disciplina corrige a pessoa. Amém? Então a profecia padrão, Deus nos deu para que nós possamos ser direcionados, possamos ser dirigidos. Amém? Profecia é um chamado, é uma vocação divina para as pessoas que Deus dá a habilidade para ouvir a voz de Deus. Então o ministério profético é, como nós já vimos em vários textos bíblicos, uma das 5 funções ministeriais do Novo Testamento. Amém? Glória ao nome do Senhor. Então, ser profeta não é sim um super-homem. Não, ser profeta é o homem humildemente estar na presença de Deus, receber de Deus uma mensagem para o indivíduo ou para a igreja no seu global. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor. Então, os profetas, os homens de Deus, muitas vezes, já me aconteceu isto algumas vezes, estou sentado na cadeira, estou a ouvir o pregador. E quantas vezes já aconteceu os irmãos e as irmãs dizerem assim, essa mensagem foi mesmo para mim. Sabe o que é que está a acontecer? Está a acontecer que a palavra profética está a ir diretamente àquela vida. E o pregador nem estava aí. Mas o pregador foi usado como profeta para atingir algumas vidas. Então isto é o homem que está a ser usado por Deus como profeta, capacitado pelo Espírito Santo, para curar vidas, para corrigir vidas. E por isso há autoridade espiritual para dizer, por vezes, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando o profeta diz, assim diz o Senhor, ele está a exercer a autoridade espiritual, está a dizer, Deus está a falar. Deus está a falar. Agora é consigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Como eu disse, a profecia padrão e a profecia que os homens de Deus emitem traz correção, vem encorajar as pessoas a viver em obediência. Muitas vezes há um erro, graças a Deus que não é sempre, mas muitas vezes há um erro de que a pessoa entusiasmada, debaixo de uma emoção, e porque sabe de uma história qualquer, atenção, ninguém que é usado por Deus para atingir uma vida tem que saber do assunto. Logo aí é de desconfiar. A pessoa sabe e agora está ali a alvitrar alguma coisa. A profecia e a palavra de Deus, e hoje quero me concentrar que a profecia padrão é a palavra de Deus, a profecia não aniquila ninguém. A profecia não mata ninguém. A profecia não destrói ninguém. 3 funções principais da profecia: encorajamento, consolo e correção. Meus irmãos, se por acaso alguma circunstância nós notarmos que aquela profecia não está de acordo com a palavra de Deus e está a aniquilar a pessoa, isso não é de Deus. Porque Deus tem o seu interesse em restaurar vidas. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo, isto é, amou o homem, de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna.
Jesus veio restaurar. Jesus não veio julgar. Jesus veio restaurar o homem. Amém? Então, o primeiro passo é encorajamento. O segundo passo é consolo. O terceiro passo é correção. Não é isso que nós fazemos com os meninos? Olha, não faças isto, porque pode acontecer aquilo. Nós estamos a corrigir a criança, porque a criança precisa de ser ensinada. Como nós. Nós também precisamos de ser ensinados na presença de Deus. Amém? Amém. Então, quando um profeta fala, um profeta que é instrumento de Deus, ele veio falar para edificar, para exortar. Alô, 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 exortar é alô, oi, cuidado, cuidado. Edificar, consolar a igreja. Muitas vezes, em alguns sítios e algumas circunstâncias, isto é deturpado. A Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que o homem caiu no Éden. Jesus veio recuperar o homem. E Jesus, na recuperação do homem, ensina o homem. Ajuda, dá direção, dá consolo. És capaz, vamos lá. Caíste, levanta-te, continua. A pessoa que cai numa desgraça qualquer, num pecado qualquer, num desvio qualquer, já está castigada por ela própria. Porque já caiu naquela desgraça. Vamos nós ainda... Não é? Não, Jesus veio, levanta-te. Alguém dizia, nós não podemos impedir o homem de cair. Todos nós estamos sujeitos a cair. Mas o mais importante do que cair é levantar e continuar a caminhada para a frente. Continua para a frente. Diz o povo lá fora que errar ao meio. Por vezes vamos cair, por vezes vamos errar, por vezes não estamos a ser bem elucidados. Mas vamos à profecia padrão para sermos iluminados. Não é? Amém? Então, o ministério profético ajuda a manter a igreja alinhada com a vontade de Deus. Por isso é que se diz que o ministério profético é um ministério de direção. Dirige. Há muitos profetas, graças a Deus pela igreja global, em todo o mundo, que dão direção à igreja. Há algumas semanas atrás eu estive com alguns homens de outras nações em que eles estão a receber de Deus estratégia para que a igreja seja governada numa certa direção. E a igreja neste momento no calendário, hoje é dia 1, não é? De dezembro de 2024. Então falta 30 dias para terminar o ano de 2024. E neste momento eu estou a ser induzido por Deus para dizer à igreja que faltam 30 dias, e estou a falar à igreja aqui local, estou a falar à igreja virtual que está a ver através da internet, e também estou a falar para a igreja que nos vê em todo o mundo. Graças a Deus, a palavra de Deus que nós partilhamos aqui é vista em todo o mundo. Então eu quero vos dizer que faltam 30 dias para que o mundo dê uma reviravolta e a igreja também. Meus irmãos, preparem-se, porque o ano 2025 vai mudar muita coisa. Eu iria terminar, não sei se vou terminar, não, vamos lá ver, se Deus me permite, não sei. Dizendo que o profeta, ou os profetas, discernem os tempos, as estações
e os tempos e transmitem estratégias divinas para a Igreja. E neste momento eu estou a transmitir alguma estratégia. Primeiro, cuidado. Saibam ler as coisas. Nem tudo o que se diz nos mídias é verdade, mas alguma coisa é verdade. E tudo aquilo que está a acontecer no mundo neste momento, tudo aponta para a preparação da Igreja ser arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como é que vai acontecer. Eu não sei quando vai acontecer, porque a Bíblia não diz uma data exata. Mas eu sei de uma coisa, que qualquer dia, seja daqui a um ano, seja daqui a anos, não sei, qualquer dia, até podemos estar aqui e de repente desaparecermos todos. Porque antes que venha a grande tribulação, e Deus, através do Senhor Jesus, vai livrar a Igreja da grande tribulação, Jesus vem arrebatar a sua Igreja. E por isso, nesta manhã, eu estou a dizer-vos que o profeta, o homem de Deus que transmite a palavra de Deus, é um guardião da verdade para proteger a Igreja. Como os irmãos sabem, nós aqui ensinamos a palavra de Deus. Nós aqui somos chamados para estudar a palavra de Deus, buscar intimidade com Deus e desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Então nós temos que ter o discernimento de ouvir Deus e transmitir. E nesta manhã eu quero vos transmitir alguma coisa da parte de Deus. Porque nós precisamos estar atentos para aquilo que Deus vai falar. A palavra de Deus, quem tem a palavra de Deus de forma livre ou de forma digital? Tem? O salmista dizia certa vez: escondi a tua palavra no meu coração, a escondi, para não me desviar de ti. Vai haver tempos que talvez não vamos poder, por imposições de certas autoridades, talvez não vamos poder transportar o livro. Por isso é bom lermos a palavra de Deus todos os dias, para guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Ontem eu estava a lembrar-me de que os primeiros apóstolos, os primeiros crentes da igreja primitiva, sabiam que não tinham Bíblia como nós temos hoje. A Bíblia, no tempo dos primeiros crentes, no tempo dos primeiros apóstolos, eram rolos grandes, enormes, que não dava para pôr debaixo do braço. Então, é muito importante que nós atendemos para isso. O mais importante não é transportar a Bíblia, embora seja importante. Mas o mais importante é guardar a palavra de Deus. Porque nós vamos precisar da palavra de Deus guardada nos tempos que se avizinham. Amém? Devemos estar firmados na palavra de Deus e ter uma vida de oração constante. Devemos ter comunhão com Deus. Devemos atentar para aquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é o padrão. É o padrão. Amém? Amém? Nós devemos estar intimamente ligados a um relacionamento profundo, íntimo com Deus. Amém? Amém? Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu disse-vos, talvez alguns apanharam, outros não apanharam. Mas eu disse-vos que nesta manhã eu vou dar algumas palavras de direção à igreja. Amém? Quem quer receber essa palavra de direção? Primeiro comecei por dizer que devemos saber ler os tempos e as estações. Olhar para a palavra de Deus.
ter comunhão com Deus, o que é que Deus está a colocar no vosso coração? Vai haver tempos, e eu agora estou como que a abrir um véu. Vai haver tempos que as pessoas vão bater na porta da casa de oração para querer entrar e não vão poder. Vai haver tempos, e não está muito longe assim, em que as pessoas com dinheiro e com cartão de crédito não vão poder comprar. Está escrito. Ou têm a marca da besta, ou então nada feito. Possivelmente, se Jesus não arrebatar a igreja antes dessa altura, como é que nós vamos viver? E esta é a direção que eu vou dar à igreja. Juntem alimentos em casa. Juntem alimentos não perecíveis. Comprem hoje uma lata de sardinhas, amanhã uma lata de salsichas, que não se estraga. Um pacote de arroz. Enfim. E também há famílias na nossa igreja que por vezes precisam de alimentos. Então nós temos normalmente uma mesa lá ao fundo e temos ainda alguma coisa na nossa despensa para dar a quem precisa. E quem precisa pode se dirigir aos líderes da igreja e dizer, ser honesto, não há mal nenhum em dizer eu preciso. Dizer eu preciso. E todos nós podemos comprar uma lata de sardinhas a mais e colocar naquela mesa lá ao fundo. Todos nós podemos comprar uma lata de salsichas a mais e colocar na mesa lá ao fundo um pacote de arroz a mais. Para quê? Para que quando essas famílias vierem e pedirem ajuda, nós podemos dar. Esta é a direção para a igreja. Amém? Vamos ajudar as pessoas. Porque para isso nós fomos chamados. É importante que nós atentemos para aquilo que Deus está a falar. E, meus irmãos, o ano 2025 vai ser um ano de viragem. E eu acredito plenamente naquilo que eu estou a dizer. Em simultâneo, vai haver um mover de Deus tão sobrenatural como a igreja nunca a viu. Nunca vimos aquilo que vai acontecer. Vai haver aperto de um lado e o mover de Deus do outro lado. E a igreja vai se levantar como guerreira, vai conquistar, vai exercer o sacerdócio, vai governar, vai dominar e vai receber de Deus a palavra profética e vai transmitir aos outros. Quando você diz assim ao amigo, ao colega do trabalho, Deus te ama, você está a ser um grande profeta de Deus. Amém? Vamos ser profetas de Deus neste tempo. Amém? Quem acredita diz amém, pode ficar de pé. Amém. Glória ao nome do Senhor. Todos nós, eu próprio tenho lá em casa moedinhas que às vezes coloco num pote. Essas moedinhas eu vou trazer para a igreja, porque eu já pus no meu coração fazer isso. Para ajudar quem precisa. Um pacote de arroz para ajudar quem precisa. Porque vai haver momentos em que as pessoas vão precisar e nós vamos estar aqui para ajudar. Evangelho não é só, desculpem a minha expressão porque eu sou muito terra a terra. Evangelho não é só blá 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 blá. Evangelho tem que ser amar de uma forma prática. Amém. Temos que ajudar quem precisa de ajuda. Levantar quem precisa ser levantado. Restaurar quem precisa ser restaurado. Algumas pessoas já ficam condenadas por elas próprias pelo pecado que cometeram. Não vamos calcar mais em cima. Vamos levantar. Amém? Não é? O profeta dizia, levanta-te, porque já vem a tua luz.
Amém? Meus irmãos, é importante que nós possamos entender a palavra profética para estes tempos. A palavra profética nunca vai contradizer a palavra escrita e inspirada pelo Espírito Santo. Isto é muito importante nós recebermos isto. Amém? Meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, nós oramos para que a igreja possa receber esta palavra. E a Tua palavra diz que quando a Tua palavra, ela é enviada, ela não volta para trás vazia, mas antes fará aquilo que Te apraz. Senhor, que ela possa criar raízes no coração e nós possamos atentar para aquilo que Tu nos queres dizer nesta manhã, Senhor. Nós sabemos que o Espírito Santo está a falar com a igreja nesta manhã. Senhor, que nós possamos estar atentos e preparados para agir segundo o Teu querer, segundo a Tua boa e perfeita vontade. Amém? 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 Amém. Glória ao nome